Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Musculatura Espiritual. No episódio de hoje eu vou compartilhar sobre um livro que eu li recentemente enquanto eu estava no Brasil. É um livro super leve, gostoso, fácil de ler. O Ônibus da Energia. 10 princípios para abastecer sua vida e seu trabalho de energia positiva. Na verdade, eu li esse livro em 1 dia e meio. Acho que foi o livro mais rápido que eu já li. Eu devorei, porque era uma leitura baseada numa história fictícia, mas muito real no nosso mundo. E aí eu não conseguia parar de ler, porque eu queria saber o que ia acontecer com o personagem, né? E o tema sobre energia, eu amo. E a gente fala muito sobre energia positiva. Nossa, você precisa ter energia positiva, né? Vibrar alto e tal. Eu, inclusive, tenho um episódio sobre energia aqui no podcast, no começo do podcast. Recomendo quem ainda não escutou, escutar. E aqui no caso do livro, né? Eles não estão falando sobre essa energia positiva, que às vezes é até aquela coisa meio tóxica ali, né? Que você só vai ver o positivo e não vai enxergar o negativo, assim, no sentido assim, luz e sombra, né? Tudo é dual. Mas eles falam aqui muito em relação, né? Quando eles se referem à energia positiva, em relação ao otimismo, ao entusiasmo, ao amor, à firmeza, à confiança, alegria, paixão, à vontade de viver, de trabalhar e atingir melhores resultados para si próprio, para os outros, né? É uma energia positiva que é essencial para a gente superar as adversidades da vida, porque todo mundo vai ter desafio, todo mundo vai ter adversidade. Eu já falei sobre isso, sobre a dualidade, os imprevistos, né? Que a vida traz, mas como é que a gente supera esses obstáculos? Qual é o ingrediente fundamental para superar? É a nossa energia, é a energia positiva. E eu conheci esse livro através do newsletter do Murilo Gun, de quem eu sou super fã. Eu amo assistir as entrevistas dele, os vídeos. Para quem não conhece o Murilo, ele é um ex-comediante, ele fazia stand-up comedy, então imagina, o cara é engraçado. E ele também é mega empreendedor, já foi assim gigante, né, no mundo digital, chegou a ter uma escola com cursos sobre criatividade, que estava ali bombando, um dos pioneiros no mercado digital de educação, até ele fazer uma verdadeira revolução na vida dele, né, mudar o rumo. Ele fez em algum momento uma pausa, onde ele fechou a escola, ele se reencontrou na espiritualidade e hoje ele é palestrante gigante, fazendo palestras para grandes empresas ao redor do Brasil. Ele e a esposa também organizam um retiro para líderes com a esposa dele, né, a Dani, e inclusive ela fez um retiro recentemente no Brasil, um retiro de silêncio que, se não fosse tão longe, eu fiquei com muita vontade de participar no retiro de silêncio. E eu vejo muito eles assim trazendo a espiritualidade para dentro do mundo corporativo. Né? Dado que ele faz essas palestras, ele traz uma linguagem na espiritualidade, mas dentro de um contexto para que seja usado no cotidiano mesmo, ali no dia a dia, dentro do ambiente corporativo. O Murilo também já entrevistou, inclusive está no YouTube essa entrevista, a professora e filósofa Lúcia Helena Galvão, de quem eu sou muito, muito fã. Eu descobri ela durante o ano de 2020 e não parei mais de consumir. Quem conhece ela, você sabe que não dá para parar de consumir, né? Os vídeos dela. E, nossa, eu desejo, assim, um sonho, assim, um desejo que eu tenho de trazer o Murilo ou a Dani aqui no podcast para conversar, para compartilhar. Quem sabe um dia eu vou manifestar isso para 2024. Se tiver aí algum ouvinte no podcast que tenha contato, que conheça eles, me fala. Mas eu acho que eu vou fazer um cold call. Vou entrar em contato aí, quem sabe eu consigo trazê-los no podcast. E recomendo também vocês acompanharem o canal dele no YouTube, assistir as entrevistas, e eu compartilho demais com tanto do que ele fala, tá? Então,
Gratidão imensa ao Murilo, que colocou esse livro no meu caminho. E agora eu estou compartilhando com vocês sobre o livro. Vamos então ao livro O Ônibus da Energia, do autor John Gordon. Ele escreve de uma forma muito envolvente para transmitir princípios, né, sobre liderança, trabalho em equipe, positividade, energia, obviamente, né? E a ideia da história, ela se desenrola dentro de um ambiente corporativo. Só que esses princípios, o que eles trazem no livro, eu sinto que são princípios que são válidos para tudo na vida, em todos os nossos relacionamentos, contexto familiar, social, pessoal. Então é algo que você pode aplicar para tudo na vida. Então essa história do livro, ela fala sobre um executivo que está enfrentando desafios em todas as áreas da vida pessoal, familiar, profissional, e ele está prestes a ser demitido. E o nome dele é George. E aí no começo ele tem um imprevisto que acontece na vida dele. E na verdade, né, um imprevisto que foi nada mais do que um redirecionamento, uma oportunidade que o universo trouxe para ele mudar a rota. E aí, nesse caminho ele passa a frequentar um ônibus. Ele começa a ir de ônibus para o trabalho, um ônibus misterioso, que é o ônibus da energia, conduzido pela Joy, que ela é a motorista do ônibus, e ela é muito inspiradora, é uma pessoa leve e traz muita sabedoria, e ela começa a compartilhar esses ensinamentos valiosos com o George e com os outros passageiros também. E o primeiro princípio, assim, a primeira questão assim que ela fala, né, que o livro traz você é o motorista do seu ônibus. Você não é o passageiro. Assuma o comando da sua vida. Né? Muitas vezes, a gente se coloca numa situação de vítima, de ai meu Deus, mas estão fazendo isso comigo. Ai, por que isso está acontecendo na minha vida? Inverte a pergunta, não é por quê, é para quê? Para que isso está acontecendo? O que eu posso aprender com essa situação? Então você é o motorista do seu ônibus. E o trecho que o livro traz lembre sempre que você é o motorista do seu ônibus. Esse é o princípio mais importante. Porque se você não assumir a responsabilidade pela sua vida, se você não assumir o controle do seu ônibus, não conseguirá levá-lo onde quer. Se você não for o motorista, seguirá sempre o itinerário dos outros. Né? Quando a gente não tem a rota, quando a gente não assume a direção, a gente vai ser levado por outras pessoas, a gente vai acabar entrando no ônibus de outra pessoa. E isso, às vezes, não tem nada a ver com o que a gente quer, com a visão que a gente quer, com o lugar onde a gente quer chegar na nossa vida. Então, esse daí é o primeiro princípio, né? E aí eu vou compartilhar com vocês alguns trechos do livro que eles me marcou e tal. Eu tô com o livro aqui, então, aqui em mãos, pode ser que faça algum barulhinho no background. Então vamos lá, assim, sobre essa questão, né, de você assumir a direção da sua vida. Aí ele vai e pergunta, mas tudo bem, eu estou assumindo aqui a direção, mas e o apoio das outras pessoas, né? Claro que você pode pedir conselhos e sugestões ao longo do caminho, mas lembre-se que o ônibus é seu, a viagem é sua. Todos nós andamos nos ônibus dos outros, mas cada um também tem o seu. O problema hoje em dia é que as pessoas acham que não têm nenhum poder sobre o destino de seus próprios ônibus, nem sobre a melhor maneira de chegar a esse destino. A gente está aqui falando, né, sobre o ônibus da energia. E não existe ninguém melhor para falar sobre energia que trouxe esse conceito que tudo é energia do que Einstein. E o Einstein, ele nos ensinou que toda matéria é energia. É disso que são feitas todas as coisas físicas que vemos, até mesmo os nossos corpos. Portanto, a gente vive num universo energético. Mas você não precisa ser um gênio da ciência para compreender isso, né? Vamos pensar aqui na sua própria vida.
as pessoas que te colocam para cima e aquelas que sugam você, que sugam a sua energia. O mesmo vale para as comidas, que você come, você se sente bem, leve, com uma digestão. Outras comidas que te dão um sono, porque elas estão vibrando baixo, né? Numa energia, sem nutriente. A mesma coisa para os projetos, para as ações, para as coisas que te deixam motivado e tudo que te deixa exausto, que drena, que é um ralo energético. Tudo é uma questão de energia. Os nossos pensamentos, as palavras que dizemos, a música que ouvimos, as pessoas que nos cercam. E a gente pode, né, perceber isso também quando você está num estádio, né, seja numa arquibancada, para assistir algum esporte ou algum show, a gente sente a vibração do estádio, a gente sente a energia. Isso é o poder da vibração, esse poder da energia. E tudo que pensamos está carregado de energia, tá? Então, essa foi uma parte assim do livro. E aí, a gente, no final, eu vou compartilhar com vocês sobre os princípios, né, que eles trazem. E eu vou falando também sobre aqui. Né, um princípio, então assim, o primeiro princípio é você é o motorista do seu ônibus. O segundo princípio é o desejo, a visão e foco levam seu ônibus na direção certa. Porque se você não tem visão, qualquer caminho vai servir. Qualquer GPS, ok, não sei onde eu quero chegar. E aqui, sobre a lei da atração, sobre os pensamentos, né, eles falam, os pensamentos são ímãs. Nós atraímos tudo aquilo em que nos concentramos. Quando dedicamos nossa energia e atenção a uma coisa, ela vai crescendo, se expandindo e começa a aparecer cada vez mais com frequência na nossa vida. E a energia que projetamos por meio do pensamento é a mesma energia que recebemos. Então, se você construir uma imagem mental, pensar nela o tempo todo e agir, o sucesso vai vir. Aquela coisa assim da visualização, mas é necessário sentir também. A gente precisa trazer para o coração. Ela vai falar o que é liderar com o coração. Eu vou compartilhar. Mas daqui a pouquinho com vocês sobre isso. Então, assim, vai observando aqui, né? Eu deixo um convite para você começar a observar qual é a energia. Primeiro, como que você está fazendo a gestão da sua energia? Isso envolve os seus pensamentos, né? Perceber a energia ao seu entorno, o que está drenando e sugando essa energia, o que abastece o seu tanque energético. Aqui, ó, pense na sua própria vida, nas pessoas que o colocam para cima e naquelas que sugam você. Então, reflete sobre isso, aproveita aqui o final do ano, né, para a gente estar fazendo aqui essa retrospectiva e faz esse exercício, né, trazendo junto com a roda da gratidão, que eu falei no episódio anterior. Outro trecho do livro, né, ainda sobre essa questão de visão, de desejo, ó. Desejo, visão e foco ajudam você a colocar o ônibus no caminho certo, mas você precisa da energia positiva para colocá-lo em movimento e chegar onde quer. Todos os dias, quando olhamos para a bomba de combustível da vida, podemos escolher entre os dois tipos de energia. A energia positiva é uma gasolina de alto desempenho, a melhor para a nossa viagem, enquanto que a negativa não faz outra coisa além de sujar o nosso motor. E aí o nosso ônibus não vai rodar da melhor forma. Tá? Todo mundo precisa fazer suas próprias escolhas, inclusive você. Não gaste sua energia reclamando de quem não quis entrar no seu ônibus. Não leve a coisa para o lado pessoal. Talvez o destino dessas pessoas seja entrar em outro ônibus. Se entrassem no seu, poderiam até arruinar a sua viagem. Né? No livro eles falam que existem os vampiros de energia, as pessoas que estão ali sugando a nossa energia. A gente tem que fazer o
possível para, né, se distanciar deles o quanto for possível, né? Às vezes você tem uma pessoa, né, dentro da sua família ali que não dá para simplesmente chegar, cortar, não vou ter mais contato com essa pessoa, mas você pode evitar. Ou você pode até mudar o foco ali do relacionamento, né? Porque aqui no livro ele fala assim, ame os seus passageiros. Os passageiros podem ser as pessoas que estão na nossa vida, ali no nosso entorno. E como que você pode amar os seus passageiros? Através do seu entusiasmo. Faz com que as pessoas se animem a embarcar no seu ônibus, mas é o amor que faz com que elas permaneçam. Então, o amor é um processo. Ele fala aqui, ó, bem mais do que qualquer outra coisa, vai ser necessário tempo para trazer essa nova forma de gestão, essa nova forma de lidar com o outro através do amor. O amor é um processo, não uma meta. Precisa ser alimentado. Mas se é uma coisa que você pode começar a fazer imediatamente, é tentar extrair o que há de melhor em cada membro da sua equipe. Eu falo aqui da sua família, dos seus relacionamentos. Quando amamos uma pessoa, desejamos o melhor para ela. Queremos que ela brilhe, e a melhor maneira de se fazer isso é descobrindo o valor que ela tem dentro de si. E ele fala no livro, né, para a gente alimentar o cão positivo, porque dentro da gente, como tudo é dual, a gente traz luz e sombra, né? A gente pode alimentar o nosso cão negativo, que são as nossas sombras, ou eu posso alimentar o positivo. E muitas vezes a gente, né, vindo assim com a questão do julgamento, com apontar o dedo, acaba meio que é um vício tão ruim da gente apontar o dedo para as coisas que a pessoa faz de ruim, de errado. Às vezes aquilo representa ali 10% e a gente esquece dos outros 90% de tudo que a pessoa faz de bom. Então aqui ele recomenda: alimente o cão positivo que existe dentro das pessoas e observe como ele vai crescer. Não é que não existe o cão negativo, mas quem vai crescer é o cão que você vai estar alimentando. E para isso é necessário consciência, intenção, autogestão da sua própria energia. No contexto do livro eles usam um termo, né, que é CEO. E CEO normalmente é Chief Executive Officer, que é o cargo mais alto dentro de uma corporação, de uma empresa. E só que aqui no sentido é CEO, Chief Energy Officer. Então ele fala para todo mundo assumir esse lugar de CEO mesmo, de ser o próprio diretor da sua energia. Que se você, se os membros da sua equipe, e aí a gente pode traduzir isso para as pessoas do seu relacionamento, para as pessoas da sua família, assim como você, estão cobertos por uma camada de poeira, né, que é a nossa energia negativa, as nossas sombras. O importante é você saber que dentro de cada um deles há uma pepita de ouro querendo brilhar. O valor está dentro deles. Ajude-os a encontrar o ouro, George, como eu ajudei você. Tire a sujeira deles. Ajude-os a descobrir seus pontos fortes. Deixe-os fazer o que eles sabem fazer melhor. Se cada um tiver a chance de utilizar seu ponto forte, o valor da equipe e de cada membro individualmente vai se multiplicar por 10. Isso é amar. Amar é deixar que as pessoas compartilhem suas habilidades especiais. E se você amá-los e ajudá-los a encontrar o próprio ouro, eles irão brilhar e você também. Isso é ser um CEO, um Chief Energy Officer. Novamente, aqui vem um convite para assumir esse cargo, esse lugar de CEO e ajudar os outros a perceberem o valor que cada um tem, né, dentro de si mesmo aqui. Ela fala, o livro traz muito assim essa questão da gente liderar com amor, através do amor, o que às vezes é estranho, né, quando a gente pensa assim num contexto do
do mundo corporativo, mas é um começo. Se a gente tiver cada vez mais pessoas que olham essa questão da energia, a gente vai ter um mundo diferente, um contexto diferente. Não que vai funcionar para todas as empresas, mas para as que funcionar, já está valendo. E aqui o livro compartilha 5 maneiras de amar os seus passageiros, as regras do amor, que é: arrume tempo para eles. Quem ama alguém ou alguma coisa gosta de passar tempo com o objeto de seu amor, alimenta a relação. Então o segredo aqui é realmente passar tempo de verdade, né, em presença. Não fazer, eu vou fazer com uma segunda intenção. É realmente passar tempo separadamente em presença. A pessoa vai sentir, né? E você, provavelmente assim, a gente sente, a gente não consegue explicar, mas a gente sente quando alguém está sendo verdadeiro, autêntico, e quando essa pessoa ela não tá. Você sente, você sabe do que eu tô falando, tá? Então, assim, isso tem a ver com energia. Uma outra maneira, né, de amar, além de arrumar tempo, é ouvir o que eles têm para dizer, né? E com isso a gente está praticando a nossa empatia. Quando as pessoas se sentem ouvidas, elas se sentem amadas, elas se emocionam. Terceira é demonstrar reconhecimento, né? Não é a gente sair dando medalhinha para todo mundo aqui, mas um reconhecimento verdadeiro mesmo. Isso envolve aquela questão que eu falei de alimentar o campo positivo que existe dentro das pessoas, né? Eu tô fazendo muito esse exercício assim com o meu filho, né? Meu filho mais velho é super elevado, assim, é um desafio, porque às vezes você fala a mesma coisa ali 10 vezes e a criança ali tá ignorando, assim, né? Aí eu tenho que me policiar para falar, cara, ele só tá fazendo coisa errada, né? Olha o meu padrão, né, de pensamento. Então eu corto isso, eu falo, deixa eu trazer o foco para tudo que ele está fazendo de bom, porque tem muita coisa boa que ele tá fazendo, ao invés de eu só ficar apontando o dedo pro que ele tá fazendo de errado. Isso vale para tudo, né? Então a gente fala aqui sobre o reconhecimento, alimente o campo positivo. O quarto é coloque-se a serviço deles. Um grande líder aqui, ele está aqui para servir, né? Então, quando a gente servir, significa cuidar do crescimento, no sentido corporativo, do futuro, da carreira, do bem-estar dos seus colaboradores, de modo que eles se sintam satisfeitos com a vida e não só um número ali. Muitas vezes, né? Quem trabalha muitos anos no mercado corporativo, 11 anos em banco, no mercado financeiro, e a sensação é que você é um número ali, você é um númerozinho que você está numa planilha de Excel. Só que isso pode ser mudado, né? Se você tem um tipo de liderança onde você realmente get to know the person genuinamente, né? Se não for real, o outro lado vai sentir, porque, gente, energia não mente. Podem fazer o exercício e começar a perceber. E extrair realmente o que cada um tem de melhor, né? Para que cada um possa trazer uma contribuição, focar no que cada um tem de melhor e não no que a pessoa precisa melhorar ou que não funciona. Tá? Então, eu queria compartilhar esse livro com vocês. Eu amei, é uma leitura muito, muito gostosa. E vou falar aqui agora, que eu comecei a falar sobre os 10 princípios, mas eles ficaram meio perdidos. Eu vou trazer aqui esses princípios para a viagem da sua vida. 1. Você é o motorista do seu ônibus. 2. Desejo, visão e foco levam seu ônibus na direção certa. 3. Abasteça seu ônibus com energia positiva. 4. Convide as pessoas a embarcar em seu ônibus e compartilhe com elas a visão que você tem do caminho à sua frente. 5. Não desperdice energia com quem não embarcou no seu ônibus. 6. Cole em seu ônibus um cartaz dizendo: proibida a entrada de vampiros de energia. 7. O entusiasmo atrai mais passageiros
e lhes dá energia durante a viagem. 8. Ame seus passageiros, verdadeiramente. 9. Dirija com propósito. 10. Divirta-se e aproveite a viagem. Tá? E aí eu deixo aqui, a gente está quase aí numa mudança de ano, né? O que você quer em 2024? Para onde você quer levar o seu ônibus? Qual direção você quer seguir? E para que você possa responder essas perguntas, eu vou deixar aqui, né? Uma pergunta para você fazer mesmo e responder no seu caderninho, no seu journaling, numa folhinha de papel, sobre visão, porque a visão ela é totalmente relacionada a onde você quer ir. Tá? Então você pode responder primeiro, para onde você quer ir? Qual é a sua visão? Qual é a visão que você tem para a sua vida, incluindo a sua saúde? Qual é a visão que você tem para o seu trabalho, para a sua carreira, para a sua equipe? 3. Qual é a visão que você tem para o seu relacionamento e para a sua família? Se você pegar um papel e responder essas perguntas, você vai estar muito mais apto, né? Eu acredito a estar assumindo essa posição de motorista do seu ônibus e saber qual é a rota que precisa ser seguida, ser traçada, né? Você vai estar definindo ali o GPS, porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho basta. E muitas vezes esse caminho não tem nada a ver com o caminho da nossa alma, com o caminho que a gente quer. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Recomendo o livro, é muito fofinho, muito gostoso e é uma leitura muito, muito leve, tá bom? Muita energia positiva para a sua vida, para o seu final de ano e para o ano de 2024 que vai começar em breve.